Acho que já foi pro Facebook. Estamos ao vivo no Facebook. Uma pessoa já entrou. Esperar o pessoal entrar. Tem 3 pessoas. Boa tarde para o pessoal que está entrando. A gente vai dar um tempinho, uns minutinhos, esperar uns 5 minutinhos, a gente começa a live. Felipe e Mariana, vocês estão vendo os comentários? Teve um comentário aqui. Sim, subiu um boa tarde aí. Oiê. Isso. Boa tarde, da Tainá. Isso. Boa tarde. O pessoal está entrando, mais uns minutinhos, a gente começa. Boa tarde, Pedro. Vinícius, boa tarde. Minha avó. Sua avó? Ai, que linda, sério. Oi, vó. Oi, vó, boa tarde. Pois é, eu devia ter chamado minha família também. Quem sabe eles entendem o que eu faço. Porque até hoje eles não têm a menor ideia do que eu faço na vida. Ah, é importante. Eu passei. A minha mãe já pôs na família inteira, mandou o link agora há pouquinho. Eu devia ter Fiz avisado minha... isso. É importante para eles entenderem. É muito simbólico isso. Eles acham, ah, você estuda ainda? Eu falo, eu estudo. Quando que você vai trabalhar? Isso, eu faço É o que a gente estava pós-doutorado, falando da carteira de trabalho. era estudante ainda. Poxa, O que você perdi, faz? Você devia ter perdeu avisado. essa oportunidade, não? Eu, É. na hora. É importante a família saber, né? É, minha mãe. É sua mãe? É, minha mãe e minha avó. Vai ser Oi, bom mãe. elas verem.
Ótimo. Mari aqui. Antes que comece, eu vou correr lá no Facebook e vou chamar minha família. Gente, vem aqui entender o que eu faço da vida. Boa, boa. Oi, Isa. Aí, tá Zato. Eu não tô vendo pelo Facebook, mas aparece para mim os comentários aqui, né? Eu acho que dá para ter esse controle. Bom, já temos um número bom de pessoas, acho que eu já vou começar. Então, boa tarde a todos que estão aqui presentes. Eu sou o Vinícius, sou do primeiro ano de GPP, sou membro do CAS, faço parte do Departamento Acadêmico Pedagógico. Hoje a gente vai dar vai dar continuidade e finalizamos o evento, né, o circuito de palestra com os egressos. Esse evento que foi projetado pelo CAS e tem o objetivo de discutir o mercado de trabalho para os alunos de GPP e também estreitar os laços entre os egressos e graduandos do curso, né? Hoje o nosso tema será a área acadêmica. Gostaria de lembrar a todos que nós tivemos as palestras do primeiro, segundo e terceiro setor também, que estão gravadas e disponíveis para vocês na página do CAS, do Centro Acadêmico, né, no Facebook, e também será disponibilizada no nosso canal no YouTube. Então, se você não segue o CAS, fique à vontade para seguir, para ficar por dentro das novidades. Então, como eu ia dizendo, a gente vai falar hoje sobre a área acadêmica, que também será gravada e disponibilizada aqui no Facebook do CAS. Para isso, nós trouxemos dois grandes profissionais da área, Felipe Brasil e Mariana Haddad. Desde já agradeço a presença de vocês dois por estarem aqui conosco e aceitarem participar. E vou, então, falar sobre o Felipe, né, apresentar o Felipe, e daí passo a palavra para você, tá bom, Felipe? Tudo bem. Então, vamos lá. Felipe é bacharel em Gestão de Políticas Públicas, pós-doutorando e docente no Departamento de Administração Pública da Unesp, em Araraquara. Realizou pós-doutorado na Universidade do Texas, em Austin, nos Estados Unidos. É mestre e doutor em Ciências Políticas pela UFSCar. Atua em temas como Agenda Setting e Teorias de Análise de Políticas Públicas. É vice-líder do Brazilian Policy Agendas Project e membro do CAF, Comparative Agendas Project. A palavra é sua, Felipe. Obrigado, Vinícius, e a todo o Centro Acadêmico pelo convite, ao professor Fernando Coelho pela indicação, né? Fernando Coelho sempre nosso mentor de vida nessa trajetória aí. Vou começar dizendo que é muito bom estar de volta. Fiquei bastante tempo afastado, um pouquinho longe do centro acadêmico, um pouquinho longe da EASH. Acho que bastante pelos motivos que eu vou apresentar, né, da trajetória de vida, de ter me mudado para o interior, aqui para São Carlos, para fazer mestrado, doutorado, mas eu acho que é uma oportunidade extremamente importante, interessante. Logo antes da gente ficar ao vivo, eu havia perguntado quem basicamente é o nosso público, e eu esperava que as pontas, né, fossem os nossos principais ouvintes. Os ingressantes, que eventualmente têm um pouco de dificuldade de se situar, o que é GPP, aonde GPP faz, para onde vai, e o pessoal da porta de saída, né, que já está naquele momento de tomada de decisão imediata, que precisa saber o que vai fazer. Eventualmente fica a graduação inteira voltada para os assuntos da própria graduação, preencher requisitos e tudo mais, e chega no final do curso fala, e agora? Para onde eu vou? Então, acho que é sobretudo para esse pessoal que a gente pode conversar um pouco mais. Enfim, agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de conversar com vocês. E eu acho que a minha fala, eu vou construir ela em uns 2 ou 3 momentos. Passar rapidinho pela minha trajetória, por que eu fiz GPP, como eu entrei, qual foi o meu desempenho, o meu desenvolvimento, o meu envolvimento com o curso ao longo dos 4 anos de graduação. Né? Eu sou da terceira turma, eu sou de 2007, saí em 2010, e de antemão acho que é importante a gente lembrar exatamente isso. A EASH, onde eu vivi, onde eu convivi, o curso de GPP que eu cursei, ele é bem diferente do curso de hoje.
né? Tanto pela estrutura curricular, tanto pelos professores que hoje existem no curso que não existiam na nossa época, a própria questão institucional da EASH, né? E institucional de tudo, desde os órgãos representativos, o que era o centro acadêmico, quais eram as estruturas existentes naquela época, tudo que a gente teve que batalhar e fundar e fazer do zero, né? E olha que eu já sou da terceira turma, então algumas coisas eu já peguei em construção que vieram de turmas anteriores, da primeira e da segunda. Mas ainda assim era um momento de construção. Então esse é um momento importante que eu quero comentar. Depois a trajetória fora da EASH, o que eu fiz depois, quais foram os caminhos que eu segui e tudo mais. E como a gente estava conversando antes de entrar ao vivo, eu acho que um ponto de partida importante é: estamos em dois docentes aqui, dois representantes da área acadêmica de um universo, né? A área acadêmica é um mundo bem distinto, depende do departamento para onde você vai, da área temática que você estuda, da área, se você está na ciência política, na administração pública, na saúde coletiva, no urbanismo, em cursos próprios do campo de públicas, com uma identidade um pouco mais em construção, com tudo isso que a gente tanto preza quando fala do campo de públicas. Então, se você está ouvindo a gente, tenta tirar proveito daquilo que a gente pode passar para vocês, mas as nossas trajetórias são nossas, né? Elas têm muito a ver com as oportunidades que a gente teve, os caminhos que foram abertos durante as nossas trajetórias. Não quer dizer que ela é única e que para você chegar onde a gente está, você precisa seguir os passos. Mesmo porque os nossos passos, quando a Mariana falar, vocês vão ver que são bem distintos. Então, tem espaço para todo mundo. Eu vou tentar, na medida do possível, derrubar alguns preconceitos, algumas ideias que a gente tem do que é ser acadêmico e que tipo de pessoa é acadêmica, vários preconceitos e vários estereótipos que não necessariamente funcionam, né? Eu acho que muita coisa aí precisa ser rediscutida e redesenhada nas nossas cabeças, porque não necessariamente o docente é aquele aluno de alguma forma nerd, quieto, que não faz nada, que só estuda e etc, etc, que é uma imagem completamente preconceituosa, distorcida. Eu vou contar um pouco sobre a minha própria trajetória para dizer, não, isso não é verdade, tá? Então, contextualizando, voltando lá na FUVEST, voltando lá para o ano de 2006, 2007, que quando eu entrei foi em 2007, né? Processo seletivo de 2006. Eu entrei tardiamente na EASH. Eu já estava no final de uma graduação que eu desisti, que eu tranquei e nunca mais quis saber, na área de saúde, numa particular de São Paulo, da capital, porque eu sou paulistano, do Tatuapé. E quando eu falo exatamente nessa ideia de entender as nossas próprias trajetórias e entender as nossas possibilidades e tal, o que eu estou pensando justamente é isso. Eu sou a primeira geração da minha família que entra no ensino superior e a primeira pessoa a entrar no ensino superior público. Até então, minha família acreditava que USP era para filhinho de papai, USP era impossível, USP tinha que pagar muito para entrar, né? Não entendia que, inclusive, era de graça a universidade, mas eles achavam que tinha que pagar muito. Então, quando eu entrei na EASH em 2007, eu entrei com a ideia de que eu queria entender processos políticos, eu queria entender como é que as políticas funcionavam, e a EASH era mais próxima do que o Butantan. Então, eu não quis prestar ciências sociais no Butantan, porque eu falei, devo ter a mesma coisa aqui na EASH, Zona Leste, perto do Tatuapé, mais próximo, nota de corte mais baixa, é para lá que eu vou. Então, eu entrei com essa ideia. Não vou dizer para vocês que eu nunca fui um bom aluno, sempre fui bom aluno, sempre, né, estive, enfim, acima da média, tive boas notas e tudo mais. Só que muito mais do que ser um bom aluno, eu fui do centro acadêmico por 2 gestões, né? Eu trabalhei como a gente chamava o nome disso? Era um tipo de representante da comitiva ou da chefe de delegação da FENEAP, do ENEAP,
quando 2008, 2009, 2007, 2008, não lembro. Eu fui chefe de delegação da FENEAP, eu fui vice da FENEAP, do ENEAP, e fui um cargo vice da FENEAP. Eu fui um dos que fundou a Atlética EASH. Se você for lá e pegar aquele papel, aquela folha de papel toalha que tem os nomes dos fundadores, o meu, se eu não me engano, é o último. Então, eu fui da Bateria Bandida, eu ajudei, em alguma forma, a ter o primeiro patrocínio junto com o Banco Real, que nem existe mais, para ter os primeiros instrumentos da Bateria Bandida. Eu ia em festa, eu fazia tudo que um jovem, eu acho que deveria fazer, ou que gostaria de fazer durante a graduação. Então, eu nunca fui um nerd, eu nunca fui aquele estereótipo que, eventualmente, as pessoas pensam que vai virar um professor, vai virar um docente lá na frente. Não, eu aproveitei a universidade com tudo que ela tinha, e eu acho que esse foi um dos motivos, quando me perguntam, ou em momentos como esse, que a gente tem que falar sobre a trajetória e dizer por que você virou um professor, a gente recapitula um pouco a trajetória e a vida e pensa um pouco sobre isso. E eu acho que um dos primeiros motivos que me despertou essa vontade de ser docente ainda na graduação foi esse. Eu sou apaixonado pelo ambiente universitário. Eu acho que eu já estou nele há mais de 10 anos e eu não canso. Né? E eu não canso de sentir a emoção de quando o pessoal entra na universidade, né? Os ingressantes vêm com todas as ideias e toda aquela expectativa e tudo aquilo que vai desconstruindo e vai modelando durante o curso e tudo mais. Eu gosto do ambiente, eu gosto da molecada, eu gosto de entender as relações, as construções que são feitas. E durante o meu período na EASH, além de ter participado de todos esses órgãos de representação, seja ele, enfim, comissão de Caipirusp, seja ele outras coisas como a fundação da própria Atlética EASH, o centro acadêmico e tudo mais, chegou um momento em que eu vivia na EASH. Chegou um momento em que eu adiantava algumas disciplinas da turma da frente, fazendo de manhã. Então, eu chegava às 8 horas da manhã na EASH e eu ficava a tarde inteira em reuniões de centro acadêmico, de atlética, iniciação científica, em grupos de extensão com o pessoal do ciclo básico, mais vinculados à psicologia, fazia iniciação científica com a professora Flávia, depois eu fiz iniciação científica com o professor Wagner Parlon, que foi meu orientador de TCC. Então, em um determinado momento, eu estava tão inserido naquela vida universitária, para além de cumprir disciplinas, de acabar créditos e me formar embora, que eu comecei a ver que aquilo era um objetivo, eu não queria deixar aquilo. Aquilo era, para mim, o que eu queria para a vida. E isso que eu acho que é importante, né? Quando a gente fala sobre universidade pública, sobretudo, sobre a USP, sobre a EASH, eu não tinha uma experiência anterior de que tudo isso seria possível, né? Eu fui descobrindo e fui me metendo em coisas que eu falava, bom, deixa eu ver se é isso que eu quero. Deixa eu fazer isso daqui, deixa eu fazer aquilo. E se eu puder dar uma recomendação para o pessoal que está assistindo a gente, sobretudo os ingressantes de 2020, é justamente isso. Testem durante a graduação. Porque diferente de outras áreas, né, que a gente teve lives anteriores, primeiro, segundo, terceiro setor, e os setores intermediários que tem por aí, a vida acadêmica ela gira em torno, basicamente, do próprio conhecimento, da universidade, da faculdade. Então, se você quiser experimentar um pouquinho de cada coisa, essa é a hora. Você já está dentro, você já está aí. Vai participar, mesmo que informalmente, quando as coisas voltarem, principalmente, né? Pessoalmente. Vai participar de um grupo de pesquisa. Vai verificar, sei lá, o que os professores mais da gestão, da administração, de projetos, de processos estão fazendo. Vê se você gosta. Depois você se vincula, se for o caso. Vai olhar o outro pessoal ali, um pouco mais da ciência política, um pouco do direito. Testa, experimenta. E foi isso que eu fiz durante a graduação inteira. Eu nunca estava quieto.
eu estava sempre em um lugar ou outro buscando informações. Eu lembro, em reuniões com o Fernando Coelho e tudo mais, ele perguntava, você não para? Você está vindo aqui com um tamborim na mão. Você está vindo aqui numa reunião com um tamborim na mão porque você acabou de sair da bateria. Então, chegou uma hora que eu tive que escolher, né? Não dá para ficar fazendo tudo o tempo todo. Mas eu tive 3 anos para fazer isso. E quando eu estava no 3º ano, a IASH, não sei como é que funciona agora e tal, mas eu fui para a Bolsa pro exterior, com a Bolsa Santander Universidades, e eu fiquei 6 meses em Lisboa, na Universidade Nova de Lisboa, no Departamento de Ciência Política, trabalhando com alguns docentes com os quais eu tenho contato até hoje, já trouxe para o Brasil, já participaram de eventos com a gente, né? A professora Sandra Balão, lá da Universidade Técnica de Lisboa, e nessa altura eu já tinha certeza do que eu queria, né? E quando me perguntam, né, voltando àquela ideia de quando deu o start, eu tenho uma coisa muito presente na minha memória, de como se fosse ontem, quando eu estava na sala de aula, né, lá numa das salinhas do Titanic, se não me engano, era uma terça-feira, primeira aula da disciplina de Teorias da Democracia, TD. O Wagner Pralon entrou para falar sobre a disciplina. O que a gente esperava? Bom, é a primeira aula. Ele vai mostrar a literatura, ele vai dizer o que vai acontecer e depois acabou. Meia hora, estamos liberados. Aquela aula marcou minha vida de um jeito que, quando ela acabou, 1h30 depois, eu olhei e falei assim, é isso aí que eu quero ser. É isso aí que eu vou fazer da vida. Naquela disciplina, a gente começou com Mosca, Pareto, passou por Mills, passou por Robert Dahl, Schumpeter, foi até teorias participativas, Carly Pateman, Tires-Koppel. A gente falou sobre um mundaréu de coisas. A gente não. O Wagner chegou lá na frente, o Pralon chegou lá na frente, ele deu uma aula de 1h30 falando sobre, sei lá, 10, 12 autores diferentes que, de uma forma, traziam toda a trajetória de teorias democráticas no âmbito internacional, no âmbito teórico. Quando eu vi aquilo, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. É isso que eu quero ser. Não exatamente nessa temática, mas eu quero fazer isso daí. Eu quero ser esse cara que está aí na frente e que, como se eu estivesse falando sobre, sei lá, o que normalmente as pessoas falam do futebol, de coisas que elas dominam, eu quero dominar isso. Então, eu tenho muito presente isso no 2º ano de graduação, que mudou completamente o meu objetivo e as formas como eu fui levando a graduação. Aí, né, avançando um pouquinho, me avisem com relação ao tempo, por favor, porque eu costumo falar demais. Conforme eu fui passando, fui experimentando. Fiz iniciação científica com a professora Flávia, porque eu ia muito bem na disciplina de economia, queria entender um pouquinho de saúde masculina, trabalhamos um pouco uma literatura, e depois eu saí disso, fui trabalhar com o Pralon, fui fazer análise de teorias democráticas, fui entender, naquela época, estava no boom da participação, conselhos, não sei o quê, e conversando com o Pralon, a gente chegou à conclusão de que, falei, olha, eu quero estudar espaços participativos, só que com a lente oposta. Como é que a gente pode olhar espaços participativos olhando teoria elitista? Que é basicamente, ou teoricamente, o oposto da teoria democrática participativa. Então a gente foi construindo isso e tal, até que chegou no último ano, que foi o ano do desespero. Que foi do ano de dizer o seguinte, olha, o estágio obrigatório que eu fiz numa ONG de educação, eu dava aula, né, para Enem, em humanidades e suas habilidades, era uma coisa, um nome estranho que eu já não vou lembrar mais. Não tenho muito o que fazer, não estou inserido em lugar nenhum, não tenho experiência profissional e eu não quero. Não me sinto pronto, não me sinto com vontade de fazer isso. Eu quero mais tempo estudando, eu quero mais tempo pesquisando, eu quero dar continuidade no que eu estou fazendo. E aí eu fui atrás, obviamente, do Fernando Coelho.
né? O Fernando Coelho, a gente conversava sobre isso antes, ele nunca foi meu orientador, eu nunca trabalhei com a mesma temática que ele, nunca trabalhei com gestão, com administração, com histórico do campo, mas o Fernando sempre foi o meu mentor profissional. Sempre que eu tive um problema, até hoje, né? Agora no pós-doutorado, dando aula na Unesp, sempre que eu tenho alguma questão profissional, eu vou atrás do Fernando e ele sempre consegue me ajudar de alguma forma. E aí conversei com ele sobre o que eu queria fazer, falei, Fernando, eu tenho um problema, porque as pessoas que normalmente vão para a pós-graduação, sobretudo na área de políticas públicas e na área de ciência política e tal, normalmente elas têm um objeto. Normalmente são pessoas muito bem inseridas numa temática específica. Pessoas da saúde, da educação, do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, pessoas de política de cultura, de política municipal, que conhecem prefeito, vereador, quem propôs a lei, quem fez não sei o quê. E eu não era nada disso, porque eu nunca me interessei por uma política pública específica. E até hoje tem consequências sobre isso na minha trajetória. Eu sempre fui e continuo sendo um pesquisador que estuda teorias de análise de políticas públicas. É isso que eu faço. Qual é a política? Alunos, vocês tragam a política. Que eu vou te dar tudo o que eu sei sobre o ferramental teórico metodológico para a gente entender essa política pública. Nesse momento, Fernando falou, Felipe, do que você está me contando, do que você está falando, vai atrás da professora Ana Cláudia Capella. Ela é professora da Unesp em Araraquara, mas ela orienta na pós-graduação em ciência política na UFSCar. E foi para onde eu fui. E eu não podia ter feito outra coisa da minha vida, não me arrependo de absolutamente nada, porque a professora Ana Capella é assim, Deus do céu, o que é? É uma pesquisadora de altíssimo nível, é uma pessoa amável, tranquila, que abre portas, que trabalha de forma conjunta. Então, se vocês tiverem essa oportunidade, aqueles que tiverem interesse na área acadêmica, olhem nisso, né? Muita gente tem problemas na pós-graduação, com orientador, com isso, com aquilo, a área acadêmica é complicada, os egos, a estrutura, a forma do conhecimento, mas enfim, eu nunca tive esse problema com a Ana, com todas as pessoas com as quais eu trabalhei ao longo dessa trajetória. E uma vez na pós-graduação, aí eu comecei a ver um mundo que eu não via antes. Porque, como eu disse, naquela época a EASH não tinha pós-graduação. Eu entrei e saí da EASH sem ter pós-graduação. Quando eu estava me formando em GPP, apareceram algumas pós-graduações em sistemas complexos, em alguma coisa assim, que não era exatamente o que eu queria, mas a gente não tinha convívio, né, com pesquisadores de pós-graduação, com mestrandos e tal. Esse era um mundo muito separado da EASH, coisa que já não é mais hoje. Então, a partir do mestrado, eu quis mergulhar numa temática específica, que é essa que eu disse para vocês, e eu fui estudar processos pré-decisórios e eu fui estudar formação de agenda. De lá para cá é o que eu tenho feito a vida toda, o dia inteiro, todos os dias, com esses rapazes que estão aqui atrás, né, com essa literatura, essa bibliografia maravilhosa que, né, encaminha a minha vida. E eu fiz algumas escolhas nesse meio do caminho. Dá para estudar e trabalhar? Dá para fazer mestrado e trabalhar? Dá. Dá para... Mas eu não quis. Eu optei por uma trajetória que foi, né, completamente linear, colando uma coisa na outra. Eu saí de GPP, comecei o mestrado nos meses seguintes, eu defendi o mestrado dia 3 de março, dia 10 de março eu comecei o doutorado, eu defendi o doutorado dia 27 de outubro, dia 1º de novembro eu comecei o pós-doutorado, então eu estou, desde que eu entrei na EASH em 2007, sem férias, sem um mês de nada, nunca tive registro em carteira, nunca tive 13º, férias, nunca tive nada. Eu me dedico à pesquisa, integralmente à pesquisa desde sempre. Tem bônus e tem ônus, né? Isso em qualquer lugar, isso em qualquer profissão, mas na área acadêmica ou numa
trajetória de área acadêmica que eu escolhi para mim foi essa, né? Eu dou aula só o que pode, porque desde sempre eu precisei me sustentar dentro dessa carreira acadêmica através de bolsas. Então eu fiz o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, tudo financiado com bolsas do Estado, doutorado no exterior, pós-doutorado no exterior, tudo pela FAPESP, né, que me abriu portas e possibilidades, porque sem financiamento não tem pesquisa, não tem conhecimento, ninguém pode se dedicar de forma exclusiva ou com tanto afinco se você não tiver como se sustentar, né? Se você tem a família para te sustentar, é uma história. Por isso que eu sempre falei desde o começo, cada um sabe das suas possibilidades, da sua forma de lidar com a sua vida. Eu não tinha outra forma, né? Eu não era bancado por papai, mamãe, nem ninguém que pudesse falar, faz o que você quiser que tá tudo bem. Não, eu precisava me sustentar. E eu optei por esse caminho, né? E esse caminho para mim foi muito feliz, foi muito... Não sei dizer para vocês, quem tem que dizer isso são os outros, se ele foi ou não bem sucedido, mas o meu objetivo está sendo conquistado. Eu estou traçando o objetivo, eu estou traçando, né, ou estou concluindo, dando andamento a um objetivo que eu tracei lá atrás, que era, eu quero ser um pesquisador reconhecido em formação de agenda. O que eu fiz nesse meio do caminho? Eu me matei nas literaturas, eu abri mão de várias coisas, de várias oportunidades que apareceram no meio do caminho, da iniciativa privada, de consultoria e de coisas do gênero, porque a minha vida ficou um pouco instável. Durante o mestrado eu fui para o exterior, durante o doutorado apareceu uma oportunidade irrecusável de fazer um estágio no exterior, em que eu trabalhei com o Thomas Birkeland e com o Frank Baumgartner, né? Não sei se o pessoal, dependendo se já fizeram FIAP, já sabem o que é Baumgartner e Jones, né? Já sabem o que é a teoria do equilíbrio pontuado. Então, eu estudei, né, durante o doutorado, trabalhei lá nos Estados Unidos durante o doutorado, com o Frank Baumgartner, que criou essa teoria. Então, era uma coisa assim, gente, eu nem sabia se esse homem estava vivo, eu não sabia exatamente o que fazer. Mas eu lia esse cara, lia as teorias dele, e de repente eu estava lá, nos Estados Unidos, trabalhando com ele. E aí eu defendi o doutorado, fui fazer o pós-doutorado, então eu saí da UFSCar em Ciência Política, fui para a Unesp Araraquara, na Administração Pública, com o mesmo tema, com a Ana Capella, e de novo, tive a oportunidade de trabalhar lá nos Estados Unidos, não com o Baumgartner, mas com o Jones. Então eu fui para o Texas. O ano passado eu fiquei o ano inteiro no Texas trabalhando com o Brian Jones, e tenho feito isso. Desde 2015 a gente criou o que a gente chama de Brazilian Policy Agendas Project, que é um projeto que estuda a agenda governamental brasileira, que está vinculado ao CAP, que é o Comparative Agendas Project. O Comparative Agendas Project, ele é um projeto internacional que hoje tem 20 e tantos países, e nós, né, aqui na Unesp em Araraquara, Capella e eu, somos os coordenadores do projeto brasileiro. Por enquanto, é o único projeto da América Latina que faz parte do CAP, né? O que a gente faz, basicamente, é mapear a atenção governamental em vários indicadores distintos, né? E produzir análises quantitativas e qualitativas sobre a atenção governamental. Então, a gente faz uma análise de projetos de leis, emendas constitucionais, projetos de emenda, discursos, falas, mensagens. É um projeto bem grande, né, que tem alcançado uma relevância interessante ao longo dos últimos anos, justamente por conta dessa parceria com os pais fundadores dessa teoria, né, os criadores dessa teoria, que hoje eu tenho, sei lá, um orgulho, um prazer de dizer que são meus colegas de trabalho, né? Eventualmente eu abro o meu e-mail, tem lá um e-mail de Frank Baumgartner, eu olho para aquilo e falo, meu Deus do céu, o que é isso, Frank Baumgartner? Ainda hoje eu não me acostumo com essa ideia de estar nesse circuito extremamente, que para mim, quando eu era estudante, não sabia nem que esses caras estavam vivos ou não. Então é muito... Eu não faria nada diferente, de jeito nenhum. Não é fácil,
né? Depender de bolsa, depender de governo, com cada governo que passa, né? É difícil, né? A gente depende de financiamento governamental, nem sempre ele vem. Existe uma instabilidade muito grande nessa profissão, até você conseguir um concurso, ou até conseguir uma posição em algum lugar. Eu estou nessa posição hoje, né? Eu estou no último ano de pós-doutorado. Não tem pós-doutorado. Acabou a linha, né? A linha do trem foi nessa. Foi graduação, mestrado, doutorado, vai para o exterior, volta. Pós-doutorado, vai para o exterior, volta. Agora, Felipe, você tem que achar um lugar para fincar os pés e continuar a sua pesquisa. Cadê? Não tem concurso. A gente está passando por um processo, desde um processo das eleições e do tipo de governo, até questões com relação à pandemia e etc, etc. Então, tenho muito a agradecer. Né? Conheci o mundo por conta dessa vinculação acadêmica, conheci pessoas extraordinárias, descobri o prazer que eu tenho na academia. E outra coisa, só para concluir que meu tempo está acabando. Para aqueles que acham que academia é dar aula, que ser docente é dar aula, esquece. Porque isso é uma das trocentas facetas possíveis de uma carreira docente. Uma das coisas que eu vou destacar para vocês, que me chama a atenção, que eu trabalho até hoje, que eu amo fazer, é trabalhar em editoria de periódico. Quando eu estava no mestrado, eu fundei, junto com algumas colegas, a revista Agenda Política. Eu fui editor científico da revista Agenda Política durante 6 anos. Né? Eu fui editor-chefe junto com a Michele, com a Marielle, colegas lá da UFSCar, por 6 anos. E hoje eu trabalho com a Andréia, professora de marketing e do mestrado de GPP, na Cadernos, né? Que é coordenada pela GV. Eu sou editor junto, a Andréia é editora-chefe, eu sou editor adjunto, trabalhando com os temas de políticas públicas. E assim, é uma das facetas da carreira acadêmica que ninguém vê. E é difícil a gente ter contato com isso. Mas hoje eu me sinto extremamente feliz, eu gosto muito dessa nova porta que se abriu dentro do mundo acadêmico, de ser revisor, de ser editor, de ler um mundaréu de texto, de dar sugestão, de orientar alunos, principalmente, a questão da pesquisa. Quando a gente pensa em área acadêmica, não pensem, por favor, somente no cara que vai lá e dá aula e leciona, porque essa é uma face visível da profissão. Mas existem muitas coisas por trás disso, da organização de evento, da publicação, da pesquisa, de orientação de aluno, de formação de grupo de pesquisa, desses todos os processos editoriais que vão de revistas, livros, avaliação de pares, poder fazer rede com colegas, só para contextualizar ou dar um exemplo para vocês. Ao longo desses 3 meses, eu estive, a convite da Gabriela Lota, por exemplo, dando uma aula sobre o equilíbrio pontuado para o mestrado da GV de Brasília. Eu também estive com a professora Lindy Jane, da UFRN, falando sobre formação de agenda para o mestrado de, acho que é demografia e alguma coisa assim, e questões urbanas, lá da UFRN. É uma rede de pesquisadores e de colegas que você cria e que você troca ideias e vai construindo coisas juntos, que, sei lá, é imensamente satisfatório e eu fico muito feliz com esse caminho. Eu vou encerrar por aqui, porque eu acho que eu já estourei o tempo, apesar de ninguém ter me falado para ficar quieto. Esse é um problema da carreira acadêmica, a gente acha que pode ficar falando o tempo todo. Mas eu fico disponível depois para conversar mais com vocês e tirar dúvidas, e agradeço mais uma vez a oportunidade. Bacana, Felipe. Tá dentro do tempo ainda, não extrapolou nada. Obrigado pelos conselhos que você deu, parabéns pela sua trajetória. Agora eu vou apresentar a Mariana, daí passo a palavra para você.
Mariana é graduada em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo, mestre em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, foi assessora na Prefeitura Municipal de São Paulo, na Secretaria de Relações Internacionais e Federativas e no gabinete do prefeito. Atualmente é professora do curso de Medicina da Universidade 9 de Julho e pesquisadora do Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas para a Metrópole Contemporânea, na Escola de Metrópole da USP, e do Núcleo de Estudos da Burocracia na Fundação Getúlio Vargas. Mariana, a palavra é sua. Obrigada, Vinícius. Obrigada, primeiro, agradecer vocês pelo convite. É um super prazer estar aqui com vocês e conhecer o Felipe também, mesmo que virtualmente, e estar participando dessa conversa com ele. Bom, foi muito bom ter escutado o Felipe antes e anotei alguns pontos aqui. Acho que as nossas trajetórias foram completamente diferentes e isso é muito bacana, porque foi exatamente do jeito que o Felipe falou. A gente a gente entender que não tem um caminho certo, uma receita. Nós dois, de alguma maneira, chegamos na carreira acadêmica, mas por caminhos completamente diferentes. Então, bem legal, acho que a gente vai complementar bem aqui. Eu anotei alguns pontos aqui, para não esquecer e para tentar seguir uma ordem cronológica. Então, alguns pontos que eu acho que podem contribuir aqui para o bate-papo e também foi muito bom esse exercício que eu fiz de tentar, foi muito especial estar aqui e retomar esses últimos mais de 10, 12, 13 anos e tentar levantar quais pontos eram importantes para trazer hoje. Então, foi um exercício muito gostoso também de fazer. Bom, então começando, né, do começo, né, começando lá atrás também do vestibular, como o Felipe também começou, da FUVEST, uma coincidência, eu não tinha colocado aqui, mas isso até convergiu com o que o Felipe falou, eu também vim de um curso da saúde numa universidade particular, que eu também não terminei, então eu achei que foi uma super coincidência, eu entrei também, prestei o vestibular depois de não concluir um curso também na área da saúde, também não numa universidade pública, numa universidade particular, e entrei e prestei o vestibular em 2008, entrei na turma de 2009, né, 2 anos depois do Felipe. Você foi a terceira, ele falou que foi a terceira turma, eu estava até tentando lembrar qual era a minha, então a minha deve ter sido a quinta. E entrei, eu demorei um pouquinho, eu senti, eu escutando o Felipe agora, e também um pouquinho que a gente conversou antes, eu percebi que ele também, principalmente em relação à carreira acadêmica, mas pelo que eu senti até em relação ao curso como um todo, acho que tudo, não sei, parece que fazia mais sentido para ele sempre, o tempo todo. Eu demorei, no meu caso, demorou muito para algumas pecinhas se encaixarem e eu entender, principalmente depois do primeiro ano, a partir do segundo ano, tudo começou a fazer um pouco mais sentido. Mas de questionar, eu já tinha vindo de outro curso, né, e de me questionar em alguns momentos, principalmente no primeiro ano, o que eu estou fazendo aqui, ainda não está fazendo sentido, o que eu vou fazer com isso, ciclo básico, peraí, onde eu estou? Então, tive um primeiro ano de muitos questionamentos também, de tentar juntar as pecinhas e entender o que eu podia fazer com aquilo ali. No meu segundo ano, quando tudo começou a fazer um pouco mais de sentido, e aí também tem um ponto que é em comum também com o Felipe, que eu vou até comentar sobre isso, porque para mim isso é muito importante colocar aqui. Eu também fiz um intercâmbio, eu prestei no final do segundo ano e fiz no meu terceiro ano. Eu fiquei 1 ano. E eu acho que foi muito importante. Foi muito importante. Foi um momento, para mim, foi uma divisão de águas na EASH, na minha carreira, na minha graduação, né? Eu prestei, não era assim, Bolsa Santander, era uma bolsa da USP, um processo seletivo da USP como um todo, lá da cidade universitária, que eles faziam, né, num centro de relações internacionais. Então eles abriram, foi para a Itália, eles abriram 2 vagas para toda a USP. E aí era um processo seletivo, que você passava algumas fases, prova de idiomas, tudo, e você escolhia. E no meu caso também, eu fui para a Faculdade de Ciência Política, Siena, né, que é na Itália. Eram 2 vagas, passou eu e uma menina da enfermagem, inclusive, a gente passou nesse processo seletivo, e foi muito importante. Eu acho que foi um marco, assim, para mim, quando eu fui para lá. Eu estudei na Faculdade de Ciência Política,
foi uma oportunidade, porque eu fui pela USP, o intercâmbio que ela tinha com a Universidade de Siena, então eu não paguei, claro, nada lá da faculdade, a residência universitária, eu me alojei, né, esse 1 ano. Eu fui para ficar 6 meses e consegui estender para mais 6 meses quando eu estava lá, o intercâmbio. Então, eu acabei passando todo o meu... Enquanto a minha turma estava fazendo o 3º ano aqui, eu estava fazendo lá na Itália as matérias optativas. Eu acabei fazendo todas as optativas lá. O que não, de todo modo, né, são parênteses, eu acabei demorando, por causa do intercâmbio, 1 ano a mais para me formar, porque quando eu voltei, não adiantava, eu não ia ficar 1 ano tendo feito só matéria optativa, então eu acabei me formando em 5 anos por causa disso. E eu trago essa questão do intercâmbio, eu não sei como está agora também, na época que eu estava era algo bem recorrente, tinha bastante edital, a USP mesmo divulgava bastante coisa, e é algo que eu acho que foi fundamental, estar num outro país, vivenciar o ambiente acadêmico de um outro país. O Felipe tem uma experiência também nisso depois, né, no doutorado, no pós-doc, você vivenciar, e na graduação isso me trouxe uma maturidade absurda, assim, de vivenciar o ambiente acadêmico em outro lugar, em outro país, entender como é a relação professor-aluno, como que a gente é avaliado num outro país, como que tem centro acadêmico nas faculdades lá fora, as atléticas, como funciona tudo, assim, dentro de um ambiente, dentro da academia, numa cultura diferente, numa língua diferente. Então, para mim, em termos acadêmicos, pessoais também, mas em termos acadêmicos foi muito simbólico esse intercâmbio que eu fiz. As provas, por exemplo, a prova na Itália era oral, a avaliação é prova oral. Então, você tá num outro país, falando outro idioma, ainda sendo avaliado oralmente na frente da turma toda. Eu acho que eu cresci muito esse ano que eu passei lá. Para mim, e assim, eu tive todo esse suporte da USP inteiro, eu não sei, por isso que eu falei, não sei como está hoje, mas foi um privilégio. Eu fui com, né, era um intercâmbio que tinha com a Universidade de São Paulo, a Universidade de Siena. Eu fiquei num alojamento lá da universidade, então eu não pagava hospedagem, tinha um bandejão maravilhoso, e enfim, para quem tiver oportunidade, você tem um custo de passagem, você tem um custo para se manter, e tudo bem que eu fui numa época que o euro estava a 2, mas acho que tem quem tiver essa oportunidade, se ainda tem, acho que isso, para quem gosta, né, para quem quer, isso fez muita diferença. E aí eu tive mais contato com a ciência política, porque lá eu fiquei na faculdade de ciência política, e eu comecei a me aproximar mais desse tema, dentro, né, do nosso, dessa amplitude de GPP, eu fui me aproximando mais da ciência política, porque lá na Itália eu fiquei na faculdade de ciência política justamente. Então, voltei do estágio, voltei do intercâmbio, foi 1 ano, e logo que eu voltei, eu fui procurar estágio. Então, assim, a carreira acadêmica, por mais que fosse uma coisa que eu sempre gostei, desde a escola, sempre gostei, mas não era algo que eu tinha, vou fazer isso, vou seguir isso, não, eu ainda estava muito tentando tatear tudo, voltei do intercâmbio, e fui prestar um estágio, fui prestar para tentar fazer estágio, porque, né, eu já tinha ficado 1 ano fora, preciso, né, preciso estagiar, voltei, eu estava no meu 3º ano, minha turma estava no 4º ano, e minha turma já estava no 4º ano, e eu voltei para o 3º ano. E aí então eu fiz meu primeiro estágio na Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo, que na época, eu não sei hoje, mas era permeada por GPP, a Secretaria da Cultura do Governo do Estado, todo mundo fazia estágio lá, no PROAC. Fui também, fiz isso, entrei e fiquei pouco tempo, fiquei 4 meses, porque eu prestei um processo seletivo para a Secretaria de Relações Internacionais do município de São Paulo, que por causa do intercâmbio, por causa dessa experiência que eu tive em Siena, eu me aproximei da ciência política, mas nessa área mais RI. Então, eu estava gostando bastante eu estava tentando me aproximar dessa área das relações internacionais, que eu entendia que tinha um diálogo com o GPP e que eu precisava tentar me aproximar e entender onde que tinha esse link. Então, eu prestei um estágio lá, eu prestei o processo seletivo do estágio na Secretaria de Relações Internacionais, foi no final da gestão Kassab, foi no final de 2012 ainda, e passei na Secretaria de Relações Internacionais,
E é muito, muito curioso, porque quando eu entrei lá, ninguém sabia o que era, eu parecia um ET. É assim, no sentido, todo mundo era formado em relações internacionais, todos os estagiários eram de relações internacionais, todo mundo era relações internacionais. Então, eu entrei lá e eu sabia que a gente tinha uma formação, que eu trazia uma formação que dava para complementar com a deles. De alguma maneira, eu queria muito mostrar isso, mas sempre rolou, mas o que você está fazendo aqui? Você não é de RI, né? No máximo, você fez um intercâmbio de 1 ano, mas e foi muito legal esse processo que eu vi da Secretaria de RI, de começar a reconhecer a nossa formação de GPP, do quanto que a gente conseguia contribuir lá no dia a dia. Então, vou até comentar algumas coisas, eu até anotei aqui para não esquecer, algumas coisas que eu fazia lá, tanto no estágio como depois. Eu fui efetivada lá na Secretaria de Relações Internacionais, e aí eu acompanhei esse processo das pessoas começou a abrir novos processos de estágio, depois que eu já estava lá mais de 1 ano, e aí começaram, acho que a gente pode incluir GPP, né? Você quer mandar para o Coelho? Aí quer mandar para o coordenador? Vamos ver, a gente vai abrir um processo aqui. E aí eles começaram até a se abrir em relação a colocar, né, descrever no processo de estágio gestão de políticas públicas. Eu comecei a mandar mais, divulgar mais nas redes de GPP, mas era algo que ainda o pessoal estava tentando entender o que era, o que a gente fazia, né? E foi muito legal essa descoberta. Lá na secretaria, né, eu comecei desde organizar a candidatura da cidade de São Paulo à Exposição Universal de 2020, a Expo 2020, que seria esse ano, que foi inclusive o tema do meu TCC. Eu acabei indo para o TCC no que eu estava trabalhando no estágio, né, na época, mas onde eu foquei bastante, e aí a gente consegue ver como a nossa formação em GPP contribui para isso, nas boas práticas de políticas públicas de outros países. Então, a gente fazia muito pesquisa, e aí foi quando eu comecei, de alguma maneira, a gostar muito desse negócio de pesquisa. Eu já sempre gostei, sempre trouxe, mas essa época eu comecei a gostar bastante de ler artigo, de ler pesquisa, entrar na academia, no estágio na prefeitura. Por quê? Porque a gente tinha que tentar entender boas práticas de políticas públicas que estavam rolando em outros países, principalmente países mais próximos, cidades mais próximas às nossas, né? E tentar trazer para cá. E essa experiência foi muito boa, para mim também em termos acadêmicos, porque a gente tinha que ir atrás de pesquisa, né, de estudo, ler pesquisa, ler como que isso estava se desenvolvendo em outros países. E vice-versa também, a gente recebia delegações de outros países na secretaria que queriam entender como estava funcionando uma política aqui na cidade de São Paulo. Isso tudo já tinha mudado de gestão, tá? Eu entrei no final de 2000, isso já foi na gestão do Fernando Haddad, que mudou um pouco, que teve mudou um pouco essa linha dos países que a gente tinha um pouco mais de relação. A gente começou a ter, na mudança de gestão, na gestão anterior, a gente tinha relações mais com os países norte, e com a gestão, depois na outra gestão, foi os países mais sul, América do Sul, África, no geral. E aí a gente recebia muitas delegações também que queriam entender as políticas que a gente estava na gestão, e a gente levava, então a gente fazia uma agenda, a gente considerava uma secretaria meio, não uma secretaria fim, a gente pegava, então, tá vindo uma delegação de Bogotá que quer entender como que é a nossa política de habitação. Então, a gente fala com a Secretaria de Habitação, constrói junto com a Secretaria, mas quem faz a interlocução com o consulado da Colômbia, com o governo colombiano, toda essa parte éramos nós, na Secretaria de Relações Internacionais, e a gente articulava a agenda com uma Secretaria de Habitação, ou o que for que eles queriam descobrir, né, conhecer, e a gente acompanhava todas essas agendas aqui em São Paulo também. Então, foi um processo muito bom e que o pessoal de RI começou a reconhecer que GPP super complementava, principalmente essa questão das políticas públicas. E que foi onde eu comecei também a ter mais contato com pesquisa da nossa área por causa do trabalho. Eu fui efetivada, né, nesse período, eu acho que eu já estava efetivada principalmente, eu fiquei pouco tempo de estagiária lá. E aí depois, também, outra coisa que a gente fazia era todo esse contato com os consulados, no geral, e a gente tentou já trazer nessa época, e eu me envolvi bastante, em algumas discussões acadêmicas para dentro da gestão. Foi uma tentativa que a gente tentou puxar lá em Relações Internacionais, de trazer
professores para dar palestras, aulas para a gente sobre algum tema que a gente estava vendo lá na prática, mas para a gente entender como a academia estava lidando com isso em algum momento. A gente tentou fazer essas pontes dentro da Secretaria de Relações Internacionais, mas a gente convidava o pessoal do gabinete do prefeito, o pessoal de outras secretarias, e trazer essa discussão. O que hoje eu vejo que é incrível, né? A gente trazer essa ponte academia e gestão para fora, isso é muito legal. Então foi quando eu comecei de fato a pensar mais na carreira acadêmica, foi nesses momentos lá na Secretaria de Relações Internacionais, e quando eles também começaram a querer contratar mais estagiários de relações de GPP. Quando eu saí da Secretaria de Relações Internacionais porque eu fui para o gabinete do prefeito. Faltava aí, já estava no meio da gestão, e aí eu fui para o gabinete do prefeito, mas continuei, né, era no mesmo prédio, continuava sempre em contato com a secretaria, e esse período entrou muita gente de gestão de políticas públicas como estagiário na secretaria, então super, super legal. Foi um processo que eu acompanhei muito de perto e que eu tenho muito orgulho de ver como foi quebrando essa... eles foram percebendo que a gente tinha muito a contribuir lá dentro. E aí eu fui para o gabinete, que mudou completamente, né? Porque eu estava numa secretaria a meio, que eu tinha, enfim, tinha coisas específicas, mas aí quando você vai para o gabinete do prefeito, você tem um olhar amplo, um olhar de cima, você não está numa secretaria específica, você não está vendo nenhum assunto específico, você está vendo o todo. Então, o seu papel lá é muito mais acompanhar as políticas públicas, as implementações, tudo que está acontecendo em todas as secretarias, o que é uma loucura, cobrar e monitorar o tempo todo, e todo esse papel intersetorial de tentar articular secretarias que muitas vezes não se conversam, e você que tinha o papel como gabinete do prefeito de fazer com que elas conversassem. E aí, nesse momento, eu comecei a sentir muita falta, exatamente nesse momento que eu fui para o gabinete do prefeito, eu comecei a sentir muita falta, muita vontade de voltar para o ambiente acadêmico. Foi nesse momento que me bateu uma vontade de voltar para as aulas de GPP, num nível de falar, nossa, peraí, eu preciso pegar a pasta das aulas de GPP, eu estou vendo coisa aqui, mas que eu tive, mas na época que eu tive, eu não dei a menor bola. E eu comecei a querer voltar muito para isso. Quando eu estava no gabinete do prefeito, eu quis voltar para a academia, quis voltar a ter algumas aulas que eu tive em GPP, quis voltar a tentar retomar tudo isso. E aí, foi aí que eu falei, bom, vou fazer um mestrado, de alguma maneira, eu sempre gostei disso, e de alguma maneira eu vou retomar essa vontade, vou retomar todo esse conteúdo que eu quero retomar no mestrado, vou fazer um mestrado na área. E eu sentia muito essa questão do deslocamento ainda, entre academia e gestão, uma coisa ainda um pouco deslocada, né? A gente tentou também no gabinete do prefeito aproximar a academia também da gestão, a gente chamou na época o Centro de Estudos da Metrópole, alguns grupos, a própria Gabriela Lota também, para fazer algumas avaliações para a gente, então a academia estava lá presente, e isso sempre me brilhando o olho, preciso entrar aí, preciso ir por esse caminho. E aí eu prestei o mestrado exatamente com essa vontade de retomar e de voltar para algumas coisas que eu lembrava da época de GPP, mas com um olhar pós-prefeitura de São Paulo, pós-gabinete do prefeito, toda a experiência que eu tinha tido na gestão. E o mestrado, ele foi num time muito, muito bom para mim, porque quando começou a acontecer tudo isso de eu querer prestar, foi no fim da gestão, que não teve reeleição, e então foi muito bom, porque quando chegou no final da gestão, eu já estava prestando, eu prestei ainda na gestão. Então, a tese sobre o processo seletivo é interessante, porque eu prestei, a minha primeira óbvio, para mim, vou prestar na EASH. Foi lá que eu fiz, já tinha mestrado lá, diferente do Felipe, quando eu fui prestar o mestrado, já tinha o mestrado, e falei, vou prestar na EASH, para mim foi o único lugar que me veio, assim, porque para mim, o que eu queria era isso mesmo, era voltar para a EASH, eu estava precisando dessa retomada. E eu acabei descobrindo em cima da data da FGV, acho que faltava 1 ou 2 dias para acabar a inscrição, conversando com uma pessoa no gabinete, falando, vou prestar na EASH, e a pessoa falou, mas por que você também não presta na GV?
E porque eu estava super por fora, nunca tinha conversado com ninguém sobre isso, não tinha nada, foi tudo da minha cabeça, não tinha ninguém. Também um pouco diferente do Felipe nesse sentido. Eu nunca tinha batido um papo com ninguém que estava lá, com nenhum professor, eu estava super prestando sem falar com ninguém. E aí esse menino me falou, presta na GV, e eu falei, mas a GV é paga. Eu não vou prestar nem acho, que eu saiba, a GV é tudo pago. Ele, não, mestrado acadêmico, doutorado acadêmico na GV, não, todo mundo tem bolsa. Ninguém paga. E super sem querer, eu acabei prestando na GV, por falta de informação, eu nem teria prestado lá, eu não estava conversando com ninguém nesse momento. Também prestei na GV, então prestei na EASH e na GV, e passei nas duas. E acabei optando pela GV, foi difícil, mas eu acabei optando pela GV, mas com a ideia de, por mais que eu sempre falei, nossa, mas eu queria voltar para a EAGE, tinha um negócio aqui querendo falar, eu preciso voltar para aquelas aulas, mas eu falei, não, mestrado não vai ser exatamente a mesma coisa que a graduação, e acho que muito com a ideia de mudar, então tá, vou fazer a administração pública na FGV, porque vou conhecer outros professores, outras linhas de pesquisas, outras pesquisas que estão rolando, vou abrir um pouco, tá tudo bem. Fui fazer o mestrado lá na FGV, e foi nesse time, eu passei no final da gestão, coincidiu com a não reeleição, então foi nesse ponto, para mim, foi bom, porque eu queria fazer dedicação exclusiva, então eu teria que tomar uma decisão, se tivesse, né, tido reeleição, eu não sei se eu ia querer continuar na gestão, porque eu queria fazer dedicação exclusiva, eu queria me dedicar à academia por um tempo, eu estava conseguindo ter essa maturidade ver essa importância e falar, não, eu quero fazer isso, eu quero levar isso a sério, eu não vou conseguir dar conta junto com a gestão, eu quero que isso seja o meu trabalho, né, que é muita coisa que a gente estava brincando agora no começo, mas que ainda tem gente que olha e fala, tá, e você, né, depois que eu fui para o mestrado e fui fazer dedicação exclusiva, as perguntas que não paravam e você não vai voltar a trabalhar? Até hoje. Então, e eu sabia que eu queria isso. Então, coincidiu com esse time de não reeleição. Eu passei no processo seletivo no final de 2016. Em 2017, eu estava na FGV fazendo administração pública, dedicação exclusiva. Então, além de não a GV, ninguém paga, né, mestrado e doutorado, mas eu também tive a bolsa do CNPq pelos 2 anos, né, fazendo minha dedicação exclusiva. E foi possível, foi o que o Felipe falou, é muito difícil. Se a gente não tem bolsa, é impossível. Mas, a não ser que você, claro, tenha uma família, tenha um outro tipo de apoio, mas foi muito possível, porque lá na GV, e aí você vai se envolvendo em várias pesquisas, né, para além da sua bolsa do CNPq, você se envolve em 1000 pesquisas, na FGV, teve, no mestrado, né, a gente tinha como possibilidade de fazer algumas coisas com o pessoal da graduação, então acompanhá-los em viagens, que eles iam estudar uma política pública numa cidade, e eles pediam para alguém da pós-graduação o seu monitor, tutor do pessoal da graduação, por exemplo. Então, ia nas viagens, tudo isso você tinha uma bolsa, as pesquisas. Então, dentro desses 2 anos de mestrado, eu consegui me dedicar exclusivamente, e esse foi o meu trabalho, e eu fiquei em pesquisa e me dediquei a isso, né? E aí, depois, né, eu defendi no começo do ano passado, no início do ano passado, de 2019, eu defendi o meu mestrado e eu quis continuar nisso também. O Felipe falou, eu não queria, surgiram oportunidades logo que eu defendi de ir para o terceiro setor, principalmente de ir para o terceiro setor, e eu não queria. Eu falei, mas eu quero continuar. Eu não tinha tido mesmo assim, eu ainda nem tinha, ainda teria que prestar o doutorado só depois, no final do ano, mas mesmo assim eu falei, não, vou seguir na pesquisa, e eu queria muito dar aula. Eu já sabia que eu queria muito dar aula desde o mestrado, quero dar aula. Então, eu segui na pesquisa no ano passado, e aí comecei a prestar processo seletivo em universidade particular, né, para dar aula mesmo, para entrar para docência. Foi quando e aí eu prestei esse processo seletivo da Uninove em janeiro, e aí quando eles me falaram, eu não sabia, eu prestei um processo seletivo geral, achando que eu ia, né, para uma área mais da administração pública. E aí eles me aprovaram para dar aula para o curso de medicina. E aí, quando eu fiquei sabendo, a coordenadora do curso de medicina me ligou, perguntou a minha disponibilidade, falou que eu tinha sido
mas eu não tinha entendido, eu estava achando que era um curso eu não estava entendendo o curso que eu tinha passado para dar aula. E aí ela falou, aí eu perguntei, eu fiz alguma pergunta, ela falou assim, não, a medicina é integral, é manhã e à tarde. Aí eu falei, nossa, acho que tem alguma coisa errada, porque de fato o curso que eu falei da saúde que eu tinha feito era medicina, que eu larguei, né, antes de entrar em GPP, foi medicina. Falei, será que eles viram no meu currículo, confundiram tudo e me puseram para dar aula na medicina? E ela, não, é isso mesmo, a gente entendeu, você fez gestão de políticas públicas, mestrado em administração. Eu falei, você quer confirmar o currículo? Não, é isso mesmo, você vai dar aula na medicina. E eu entrei e falei, gente, onde eu vou contribuir aqui, né, num curso de medicina, numa universidade particular, e tem tudo a ver. E isso é muito legal. E eu achei uma super sacada deles de olharem para o meu currículo e perceberem essa relação. Hoje eu dou aula, né? Então, onde que eu fui cair dentro lá na medicina? Eu dou aula num curso de saúde coletiva, de saúde pública. É uma disciplina que eles têm da 1 a 8, é uma por semestre, então é saúde coletiva 1, saúde coletiva 2, eles têm até o 8. E eles também têm uma disciplina chamada Ciências Sociais, que eu também entrei para dar aula nessa disciplina, né? Então, e tem tudo a ver, principalmente a disciplina de saúde coletiva, é uma disciplina que a gente dá o SUS, história do SUS, formação do SUS, como funciona nos primeiros anos, como funciona o SUS, toda a questão dos 3 entes federativos, e aí você entra nas políticas de saúde a partir do 3º, 4º ano na saúde coletiva. Então a gente vai dando todas as políticas, Política Nacional de Promoção à Saúde, Política Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador, Política Nacional de Imunização, todas as políticas que estão ligadas ao setor saúde, elas estão dentro dessa disciplina de saúde coletiva. Isso aí foi tudo, eu recebi tudo, né, planos de ensino já estabelecidos, mas que quando eu olhei para eles, eu falei, não, tá tudo bem, eu tô na minha área, eu vou conseguir, tá super tranquilo nesse sentido, porque é falar do que é uma política pública de saúde, tentar mostrar a implementação das políticas de saúde, a gente vai falando da saúde do trabalhador, então dialoga muito, e foi uma surpresa para mim ver como a nossa formação, e não só o mestrado, a nossa formação em GPP, ela contribui muito para eu estar hoje, contribuindo hoje na formação de estudantes de medicina, muito. E eles gostam demais, porque primeiro, né, eu sou uma das únicas professoras não médicas, então isso me causou até um pouco, nossa, né, como, e eu trago uma discussão muito mais das humanas para dentro de um curso que é basicamente biológicas. E os alunos gostam muito, porque eu acho que é uma das únicas horas que eles não escutam discussão sobre células e etc., são nas aulas de saúde coletiva e nas aulas de ciências sociais. Nas aulas de ciências sociais, só para a gente tentar trazer grupos, então, primeiro, por que a saúde tem que dialogar com as humanas no geral, então isso são temas de várias aulas, por que é importante a medicina, a saúde sair da caixinha dela e dialogar, a gente tenta trazer os determinantes sociais de saúde, então mostrar, né, para aquele aluno de medicina e para o médico, para o futuro médico, que a saúde ela não é determinada só biologicamente, só pelos aspectos biológicos, muito pelo contrário, que a gente tem determinantes sociais que influenciam aí diretamente a saúde das populações, e aí a gente fala, entra em trabalho, entra em moradia, entra em acesso à saúde, acesso ao saneamento básico, são várias discussões, várias reflexões que a gente teve na graduação em GPP. Então, eu consigo contribuir muito com o que eu tive em GPP e num curso de graduação em medicina. Isso é muito gratificante. Então, é isso. Onde eu estou hoje, né? Hoje eu estou dando aula lá, estou dando aula para o curso de medicina. Fico contente por ter essa contribuição, por ver que... por estar contribuindo ainda mais num curso, em outra área, e num curso tão fechado ainda, como é o curso de medicina, por ver como a nossa formação... E aí eu volto para o que eu falei no começo, da questão de que, no começo, para mim, as peças não faziam sentido quando eu entrei em GPP. E foi muito naturalmente, elas foram se encaixando na minha vida, elas foram se encaixando, a academia foi entrando de uma maneira, foi se encaixando tudo, até hoje tudo se encaixa, até quando eu me vejo na Secretaria de Relações Internacionais, as coisas foram se encaixando, para todo mundo entender
a importância, né, que tinha a gestão de políticas públicas para a discussão de relações internacionais, no gabinete do prefeito a mesma coisa, e hoje, numa faculdade de medicina, num curso da saúde, completamente, que poderia estar completamente distante da nossa formação, eu vejo como que as pecinhas vão se encaixando e a gente tem muito que contribuir. E aí, e aí entrando, né, em características e em coisas da vida acadêmica como um todo, eu acho que o Felipe falou muito bem quando ele fala que abre um mundo, né, e a vida acadêmica não é só dar aula, né, e só entre aspas também, porque por trás de dar aula, as horas que você passa para preparar aquela aula, corrigir as avaliações daquela aula, corrigir prova, é muito mais do que aquela 1 ou 2 horas de aula que você deu. Mas a vida acadêmica é muito maior que isso, e a gente, eu estou dando aula hoje, né, mas continuo em pesquisa, estou em 2 grupos de pesquisa, congresso, mandar artigo e revista, então tem todo um mundo aí por trás da vida acadêmica que vai muito além da docência. Outro ponto que eu tinha escrito aqui, que é uma vida que tem a questão do tempo na carreira acadêmica, né, tempo... o tempo, como a gente tem uma questão de tempo de você, muitas vezes, você não conseguir, eu não sei, eu acho que tem uma dificuldade até de separar um pouco a vida pessoal do trabalho, porque a carreira acadêmica, você tem 1000 artigos para fazer, você tem atividade de aluno para corrigir, e você pode fazer isso se você quiser no final de semana, não tem problema. Muitas vezes, diferente de um trabalho que você tem que entrar das 9 às 18, na carreira acadêmica você pode optar por deixar para fazer na madrugada, não tem problema. Isso pode ser bom por um lado, mas por outro é um pouco complexo, né? Porque a gente está o tempo todo com aquilo na cabeça. Alguma coisa está na nossa cabeça o tempo todo. Nossa, preciso submeter um artigo, nosso prazo, muitos prazos, né? É uma vida de muitos prazos, é uma vida que prazos o tempo todo, de revista, prazo de submissão, prazo de processo seletivo, prazo de congresso, prazo... Então, é muito difícil você estar com a cabeça 100% tranquila. Você não existe sexta-feira, fechou o computador, segunda-feira você vai voltar para o escritório, enfim, né? Não, você está o tempo todo lembrando e pensando de todas essas questões que a carreira acadêmica traz, está lá na sua cabeça. Então, eu achei interessante também trazer isso. A questão da bolsa, da demora para estabilidade, o Felipe comentou muito bem. E é isso, não tem estereótipos, né? O Felipe falou isso muito bem também. Não tem estereótipos que a gente às vezes cria. Eu acho que a gente ainda precisa falar mais sobre a vida acadêmica. O Felipe falou da importância da gente falar mais sobre isso, porque, como eu falei, no meu caso, quando eu decidi prestar o mestrado e me dedicar exclusivamente à vida acadêmica, eu não tinha referência. E eu não tinha referência também, tem gente que tem família, né, que vem de família de acadêmicos, que também não era o meu caso, e eu não tinha referência também de professor muito próximo. Eu sempre tive alguns professores que eu gosto, que eu tentei conversar, mas eu não tive alguém como uma referência, eu não falava muito sobre isso. Então, eu acho que isso foi um problema no começo, porque eu tive algumas dificuldades que hoje eu percebo que a gente precisava falar, e eu precisava expor, isso não era um problema. Então, por exemplo, quando eu entrei no mestrado, eu parei para pensar que eu não sabia onde publicar um artigo. Que revistas que publica? Eu não faço ideia. Como faz para publicar? Como faz para você submeter um artigo? E a gente na academia, e o Felipe falou até uma palavra que às vezes a gente sabe que a academia tem um pouco de ego, mas não é todo mundo, e por isso que é tão importante a gente estar próximo das pessoas que, né, não são assim, mas a gente não fala, parece que as pessoas também em algum momento não querem falar sobre, porque parece que é óbvio para todo mundo, coisas que não são óbvias. E eu deixei de perguntar muita coisa no começo do meu mestrado, do tipo, onde submeter, eu preciso de ajuda, eu tenho que submeter artigo, mas eu não sei o nome de nenhuma revista, eu não sei como fazer uma submissão. E eu tinha vergonha de perguntar no começo, porque eu falava, como que eu estou no mestrado e eu não sei submeter um artigo? Mas ninguém falava disso, ninguém nunca falou isso, ninguém nunca me ensinou. O que é uma pergunta de pesquisa? O que é um problema de pesquisa? Ninguém nunca veio falar para mim, em nenhum momento, assim, isso não é uma questão, isso não foi só em GPP,
Isso é uma questão que eu vejo que é geral, assim, a gente não fala sobre algumas questões da carreira acadêmica que são desafios e são questões para todo mundo, mas muitas vezes a gente não se conversa e a gente não sabe que a outra pessoa também está com as mesmas dúvidas e as mesmas questões que você. Então, eu acho que isso ainda é um desafio da academia, da gente falar mais sobre as coisas e tentar estar sempre trabalhando em coletivo. O Felipe falou que teve a sorte de encontrar pessoas, eu também tive muita sorte de encontrar pessoas muito boas academicamente, mas também que me acolheram, porque isso é essencial, o trabalho coletivo e você ter esse exercício sempre, porque já é uma vida muito individual, já é uma vida muito solitária. Quanto menos a gente conseguir fazer isso e dar um trabalho para um colega ler e falar o que ele acha, discutir, tá em grupo de pesquisa, tá em grupo de discussão de artigos, isso torna essa vida menos individual e um pouco mais, é muito mais gratificante. Enfim, acho que é isso. Super obrigada de novo pelo convite, aberta, né, se vocês tiverem de pergunta. Espero ter contribuído aí de alguma maneira. Eu que agradeço, Mariana. Muito boa sua trajetória, parabéns. Felipe, tem alguma coisa para acrescentar antes da gente abrir para a rodada de perguntas? Não, acho que não exatamente para acrescentar, mas eu acho que a gente volta ao tópico que a gente começou. Reparem quão diferente são essas trajetórias, né? As oportunidades que surgiram no meio do caminho, as necessidades, onde a gente foi buscar essa necessidade que surgiu em momentos diferentes, né? Na GV, no interior de São Paulo, preciso parar para me dedicar, preciso voltar. Eu acho que são trajetórias que a gente vê muito, né? Dependendo do lugar. Eu acho que, inclusive, saber o lugar para onde a gente vai é importante. Eu acho que eu não tenho muitas referências para dizer dos lugares onde eu frequentei, para onde eu fui, que sejam próximas da trajetória da Mariana. Mas certamente, se ela for pegar o histórico da GV, eu acho que todo mundo que eu conheço que fez esse histórico teve o mesmo perfil. Ficou na prefeitura, depois foi para não sei aonde. Até GPP, a quantidade de colegas que a gente tem, que se apresentaram antes em outras lives, que passaram pela GV, que voltaram. Enfim, tem muita gente. A Tamara, a Anne, quem mais? A Manu, enfim. Adelô. Adelô, tem tanta gente que fez essa trajetória que, por vezes, eu me sinto até o outlier da história, né? Eu me sinto o cara que não fez essa trajetória que praticamente todo mundo que acabou indo para a academia fez. Tem alguns colegas, como por exemplo o Éder, que foi fazer o mestrado na GV, depois do doutorado na Unicamp. Eu fui até suplente de banca da tese de doutorado dele. A gente tem um artigo aí que pode ser que saia em breve, com quem eu tenho essa conversa um pouco mais próxima dessa trajetória que eu tive, que ele teve, mas que não é a trajetória mais comum ou usual em GPP. Eu acho que se a gente, Fernando Coelho pode ajudar mais nisso, mas eu acho que se a gente for fazer um levantamento das pessoas que buscaram esse caminho mais acadêmico, certamente 80% vai ter mais o perfil da Mariana do que o perfil do pessoal mais da ciência política e mais da academia 100%. E outra coisa, só para complementar, pode ser que venha de pergunta ou não. Não necessariamente fazer mestrado, doutorado é para virar acadêmico. Eu acho que a Mariana foi muito clara. Em algum momento eu falei, pera, preciso voltar para a sala de aula. Seja para o curso, seja para o mestrado, mas tem coisa aqui que está formigando e eu preciso voltar. Então, não necessariamente, quando você sair de GPP, você vai fazer um mestrado porque você quer ser professor, docente ou qualquer coisa do gênero. Às vezes você faz suprir uma demanda, vai buscar uma especialização, vai buscar voltar para a sala de aula para atender necessidades do seu próprio trabalho. Então, é só uma questão para não confundir muito.
que mestrado, doutorado ou pós-graduação é para a academia. Não necessariamente. Mas aí deixa o pessoal perguntar, que é mais fácil. Perfeito. Temos uma pergunta aqui da Júlia, só dizendo que a gente vai abrir a rodada de perguntas. Quem tiver pergunta pode mandar no chat. A Júlia perguntou: gostaria muito de saber mais sobre a docência, como é dar aula nas universidades. Quer começar, Mariana? Vai lá. Pode ser. Eu gosto muito, né? Eu não sei se eu também fechei, eu queria ter fechado também com isso, dizendo que hoje é isso que eu quero fazer, e eu gosto demais da carreira acadêmica como um todo, desse mundo que a carreira acadêmica traz. Claro, tem seus ônus e bônus, como o Felipe também falou, mas eu gosto bastante. A docência, eu gosto muito, é uma experiência diferente da experiência que o Felipe tem, porque o Felipe está numa universidade pública, eu estou numa universidade particular há menos tempo. É um trabalho, foi o que eu falei, né, também. Ele não é simplesmente você ir dar a aula, né? Muitas vezes você tem que estudar aquele assunto, não é? Você não sabe todos os assuntos da aula que você vai dar, muitas vezes você pega, você tem que estudar, você tem que, ou pelo menos revisar. Então, você tem um processo de estudo, um processo de preparar uma aula, depois um processo. E a aula em si é a coisa mais rápida de todo esse processo. Depois você vai corrigir prova, corrigir a atividade dessa aula. Então, a docência é muito mais do que você ir e dar a aula. Mas mesmo assim, ir e dar aula eu acho muito gratificante. Eu não sei, é uma coisa que eu gosto demais. E como eu falei, né, como eu estou num curso onde eu estou, parece que furando uma caixinha, porque a medicina é tão fechada. Então, quando eu sinto que eu estou furando essa caixinha nas minhas aulas, eu fico muito, muito feliz. É muito gratificante você ver quando você consegue, quando você desperta dúvida, quando você desperta questionamento, reflexão, é muito gratificante. Agora, na pandemia, é um desafio, né? Mas sem entrar muito, é um desafio, porque eu acho que uma das coisas que eu mais gosto da docência são essas relações, é você entender essas relações que a gente tem com os alunos. Então, a pandemia tirou um pouco isso, né? Para não dizer quase tudo. Está sendo um desafio maior. Mas é isso, acho que o Felipe tem uma outra visão. E aí, eu estou numa faculdade pública, numa faculdade privada, desculpa, eu acho que é um esquema totalmente diferente, onde você não. As faculdades particulares, diferente, né, no caso das públicas, elas são empresas. Então a gente também tem que entender que tem um funcionamento de empresa. Pela primeira vez na vida também, eu tenho uma carteira de trabalho, eu não tinha também, assim como o Felipe. Mas porque, a partir do momento que eu estou dando aula numa universidade particular, ela é como se fosse uma empresa, então eu tive que ter carteira de trabalho. Então, ela tem um funcionamento de empresa, no sentido de que você também é um funcionário da empresa, tem um funcionamento diferente de uma universidade pública. Mas tem um espaço legal que você pode tentar criar grupos de estudos, trazer os alunos, eles chamam as ligas, né? Mas você trazer para as ligas da sua área, discutir com os alunos, tem espaço para orientar aluno, que é muito bom, orientação de iniciação científica, de TCC. Então, essa pergunta só da docência, eu acho que inclui, para além de dar aula, né? Tem a questão das orientações, tem toda a parte fora, extra sala de aula. Bom, como é dar aula? Vou dizer o seguinte, a docência, ela é uma coisa gigantesca, né? Na universidade pública estadual tem alguns desafios um pouco diferentes, né, do que numa universidade privada, ou, enfim, depende da universidade privada, depende da universidade e tudo mais. A gente tem uma pressão extremamente forte na universidade para publicação, para atender os indicadores, né, para superar os indicadores de produção, de publicação. Publicação não pode ser em qualquer lugar, tem extrato, né? De uma revista é muito boa, uma revista é mais difícil, uma revista é mais ou menos, uma revista é iniciante. Esses desafios, o que eu aprendi foi o seguinte: ou você leva esses desafios como uma coisa extremamente prazerosa, em que o desafio é pessoal, né? É um desafio para você se superar, para ver seu nome estampado numa revista que tem uma alta
difusão, que muita gente acessa, em que o seu nome vira um nome de referência para uma coisa ou outra, ou você leva isso para o resto da sua carreira como um fardo que você vai precisar lidar, porque vão te cobrar, né? Então, essa é uma das facetas, que é a publicação, que são os eventos acadêmicos nacionais e internacionais, são as redes, as orientações, tudo mais. Com relação a dar aula, eu sempre falo que dar aula para os outros parece o passageiro do carro. Ah, é tudo automático, já sabe tudo, é só ficar lá. Você não tem noção, ou as pessoas não têm noção, o desgaste emocional que é dar aula. Quando você sai da sala de aula, parece que um dementador sugou a sua energia, não a sua felicidade, mas a sua energia, porque você está dando aula e está o tempo todo olhando ali, olhando um aluno, vendo a cara, se entendeu, se não entendeu, pensando no exemplo, olhando o slide, mudando o slide, vendo se tem gente passando. Então, assim, parece automático, parece fácil, e normalmente os alunos têm a falsa ideia de que o professor sabe tudo. Gente, eu estou dando uma disciplina agora, optativa, que é de análise de políticas públicas. A literatura é somente tudo que eu trabalhei a vida inteira. Vocês acham que eu chego simplesmente e começo a falar? Não. Tem que ler o texto antes, tem que buscar os exemplos, tem que buscar textos de outras pessoas para que não seja uma coisa repetitiva. Os meus textos, a minha aula e o meu tema de pesquisa. Então, assim, chega no final, sabe um exercício, uma academia bem feita, que no final do dia você chega e fala, nossa senhora, que cansado. É assim que eu gosto de sair de sala de aula. Quando tem pergunta, tem bate-boca, tem debate. O que tem mudado muito é um pouco essa coisa da pandemia e a atenção dos alunos, né? Eu acho que eu já cheguei no ponto de ver vocês como uma outra geração. Eu já fiquei batido, já sou mais velho. Então, normalmente, eu sempre falo, na minha época, não era exatamente assim que os alunos se comportavam. Ou na minha época, eu já cheguei nessa fase de começar a falar que os alunos hoje são de uma outra época. Mas a gente se adapta, porque é sim e é o tempo todo essa coisa geracional, informacional, é a velocidade da informação, é a forma de aprendizado, é entender que as gerações novas trabalham com vídeos, com imagens e que gostam de assistir coisas, quando na minha época era Xerox, ia lá em cima no segundo andar do ciclo básico, gastava horrores em Xerox e ficava riscando papelzinho. Hoje ninguém trabalha mais assim. Eu trabalho, mas a geração, eu tenho que me adaptar à geração de vocês. Então é um processo de mudanças, e mudanças constantes, em que não é simplesmente o cara fez um doutorado nisso, ele fez um doutorado nisso em 2017. Os exemplos de 2020, ainda mais a gente que trabalha com texto e contexto, né? Existem textos que não fazem parte do contexto de hoje. E existem contextos de hoje que não estão em texto nenhum, né? Então, eventualmente, mesmo você sendo professor doutor na área, te perguntam, e aí? E esse governo? Aí você olha e fala, não sei. Não li nada a vida inteira que possa explicar isso. Então, é um processo, né? É um processo de constante aprendizado das duas formas, né? Dos alunos para a gente e da gente para os alunos. Bacana. A Tina Matos falou que é muito gratificante ser professora. E vamos para a próxima pergunta, que é do Pedro. Como dito no início da live, há pessoas que não compreendem ou desconhecem o que um pesquisador faz. Dado isso, como vocês lidam com a pressão ou a indelicadeza, tanto familiar quanto social, quanto as atividades que vocês exercem? Bom, eu chamo minha mãe e minha avó para assistir a live, por exemplo, que estão aqui. De fato, a gente dá essas, mas, bom, vou começar então. É o que a gente falou, né? É o Pedro Henrique, né, que perguntou. A gente, quando eu entrei no mestrado e que eu estava, né, me dedicando exclusivamente a isso,
E as pessoas perguntam, né, vários momentos, sei lá, que tem que preencher ficha, profissão. E muitas vezes eu colocava pesquisadora. E tinha gente que questionava, acho que tá errado, qual é essa profissão? E você falava pesquisadora e as pessoas... então ainda tinha... E às vezes a gente mesmo, será que eu tenho que ir estudante? Será que eu tinha que ir mestranda? A gente às vezes não tem nem claro lá o que você tem que preencher numa ficha de profissão. Então, no começo, eu ainda ficava me perguntando, será que eu não tinha que pôr? Porque aí também a pessoa vai perguntar o que é, e ninguém entende o que é. E muito essa questão do... Quando você vai trabalhar, né, está desempregado... Assim, a sensação, quando eu passei no mestrado, eu tinha saído da gestão, que eu trabalhava na gestão, né, a sensação é que eu estava desempregada, a sensação no olhar, assim, de muitas pessoas de fora. Mas não vai procurar um trabalho? Agora, não, esse é o meu trabalho, né? A gente entender isso, a vida acadêmica é um trabalho, é uma profissão. Mas sim, Pedro, ainda tem muita dificuldade das pessoas, muita gente, né, tem uma dificuldade de enxergar isso, de enxergar como uma carreira, como um trabalho. Mas hoje eu acho que é mais... Hoje, para mim, eu lido bem com isso, eu reforço se for o caso, se precisar, se eu vejo que não está claro, eu reforço, não, esse é o meu trabalho, eu faço isso, eu vou fazer isso. Eu brinquei da minha família, mas claro, no começo, como a gente não vem de uma carreira, de uma família acadêmica, né, que tem muitos acadêmicos, muitos, que vêm de família, avô, mãe, pai, todo mundo são pessoas da academia. Então, as famílias acabam estranhando mesmo, né, mas hoje é mais tranquilo, não tem problema com isso. Mas e eu mesma, eu faço questão de reforçar e mostrar sempre que isso é uma profissão que a gente está seguindo, eu estou seguindo uma profissão que eu amo. Eu acho que com essa pergunta tem também um pouco a ver, ou tem um agravante, que é a nossa área e a humanidades na forma geral. Porque normalmente a gente não produz um produto, né? O nosso produto é o conhecimento e normalmente isso não é uma peça, não tem patente, não tem propriedade privada de outras formas ou comercial sobre isso. Então, eventualmente você produzir uma tese, uma dissertação, não tem valor comercial, não tem compreensão dos outros de que aquilo é um produto fruto do seu trabalho, né? Então, é normal. Existe uma outra coisa muito importante nisso, que falando sobre os preconceitos e sobre as coisas do campo acadêmico, que é normalmente a piadinha do não sabe fazer, ensina. Né? Então, você foi para a carreira acadêmica porque você era um gestor incompetente. Então, já que você não sabe aplicar, você foi ler para ensinar. Tem muito disso também. E aí, como a gente lida, depende de quem vem. Né? Então, se vem de um familiar que não entende, que é um processo novo, que não entende nem o nome GPP, que não entende universidade pública, que não entende que você está trabalhando no mestrado, no doutorado, a abordagem é uma. Obviamente, as pessoas não precisam ter o conhecimento, então a nossa função é justamente essa de instruir, de dizer não. A gente se dedica exclusivamente a uma pesquisa, a produção de conhecimento, a entender como as coisas funcionam. Nem sempre tudo que a gente produz é prescritivo, né? Por exemplo, que o estudo não vai te ajudar a resolver um problema futuro, mas talvez possa indicar o que é que vai acontecer no futuro se as variáveis sociais, econômicas, políticas, partidárias, etc., forem as mesmas. Mas isso exige aí um grau de conhecimento maior. Mas, de fato, a forma da estruturação desse tipo de profissão, desde o seu não reconhecimento institucional, né, da dependência de bolsa, não existir nenhum recurso, nenhuma garantia, não existe 13º, não existe salário garantido, não existe férias, não existe seguro-desemprego. Se eu com 34 anos, com pós-doutorado, com tudo que eu fiz na vida, não consegui uma renovação de bolsa ou uma posição profissional, nem seguro-desemprego posso ter. Porque a profissão não é reconhecida. Então não é uma questão só de indelicadeza ou não é só uma questão de desconhecimento da família. É o próprio reconhecimento e construção social da profissão, da pesquisa ao longo do tempo.
E aí, eventualmente, a gente fala, ai, com a pandemia pode melhorar, porque vão dar valor à pesquisa, vão dar... depende de quem, né? Depende de quais são as ideias, os interesses. Aí a gente entra no campo das políticas públicas para falar sobre isso. Mas é assim. Legal. Vamos para a próxima, que é da Patrícia. Não tá indo? Foi. Gostaria que ambos comentassem sobre ações afirmativas na pós-graduação. Olha, posso começar. Patrícia, eu acho que é uma pergunta e uma temática importante, e o que eu vou te dizer é, para mim, é tão necessário quanto são as ações afirmativas para o ingresso no ensino superior público gratuito. A gente pode tirar como base, não vou tirar conclusões porque não tenho dados, mas os dados da minha vivência, eu vou fazer um process tracing aqui, e não dados quantitativos, mas eu me lembro que, enquanto eu estava na EASH, tínhamos uma professora negra. Aqui na Federal de São Carlos, durante todo o meu mestrado e doutorado, nenhum professor negro. Colegas na pós-graduação negros, tive um, numa turma de 20 mestrandos e mestrandas. No doutorado, nenhum. Então, eu acho que a lógica, ou a ideia, o interesse, os valores vinculados à ideia de políticas de cotas e ações afirmativas na graduação vale para o mesmo objetivo da pós-graduação. E acredito que são tão necessárias quanto ou até mais, porque se a gente pensa que é uma lógica de quanto maior o grau do ensino, menor o acesso das pessoas que vêm de escola pública e depois questões de raça e tudo mais, quanto maior o grau, menor o acesso dessas pessoas. Se na graduação a gente já tem esse problema, na pós-graduação isso pior. Então, acho que são necessárias. Eu acho que vai bem nessa linha que o Felipe falou. Acho que na pós-graduação o filtro vai piorando a situação. Então, é mais do que necessário, porque senão o filtro vai... E a gente tem, né, na academia, historicamente, a gente tem uma presença de acadêmicos, homens e brancos, histórica, que tem melhorado, mas a gente ainda tem a academia ainda é permeada por professores acadêmicos, muitos homens ainda e brancos. Então, eu acho que tem uma mudança aí nos últimos anos, da gente estar vendo, né? Tem acompanhado uma mudança pós-graduação. Você ter ações afirmativas na pós-graduação é essencial para que isso ocorra, né? Para além da graduação, para mudar esse cenário. Mas acho que vem nessa linha que o Felipe falou também. Muito bom. Agora tem uma pergunta específica para o Felipe. Nós temos visto ao longo dos anos uma defasagem na carreira dos docentes, redução no quadro dos professores, aumento da demanda de trabalho, dentre outras problemáticas. Como você enxerga o trabalho como docente nesses últimos anos na universidade que leciona? Olha, Vitor, a sua pergunta é uma pergunta de contexto, uma pergunta enfim, da situação. Tem várias formas de responder a sua pergunta e eu vou tentar responder de várias formas distintas, abordando coisas diferentes. Primeira coisa a gente volta à temática do qual é o papel da educação e da educação superior nas prioridades dos governos. Então, se você for pensar no governo federal, a gente teve um pico de atenção, um boom, né, no acesso e na atenção, nas prioridades dos governos ao ensino superior, sobretudo durante a gestão do Haddad, ministro da Educação, né? Não vou dizer do PT inteiro, porque tivemos outros ministros no governo PT que não priorizaram o ensino superior público, tinha outras prioridades, mas sobretudo com o Haddad, a gente viu um boom. Várias políticas de grande porte, abertura de várias universidades, etc, etc. E muita gente entrou nessa leva. Entrou só com mestrado, doutorando, né? Porque a oferta de vagas era muito maior do que a gente tinha
de pessoal formado e tudo mais. Então, supriu uma necessidade da época. Depois disso, a gente viu, tanto no governo do estado de São Paulo, sobretudo no governo federal, uma clara não prioridade ou uma clara aversão ao ensino, à pesquisa e toda essa questão que envolve as universidades. A defasagem que você fala na USP, ela é muito maior nas universidades federais e muito maior nas universidades estaduais que não as centrais, como São Paulo. Na Unesp, Araraquara, onde eu estou, a gente tem há 4 anos no Departamento de Administração Pública, por exemplo, diversas vagas sendo cobertas com professores substitutos. Não há abertura para reposição de professores efetivos. Na Federal de São Carlos, por onde eu passei, nós tínhamos o mesmo problema. Enfim, está todo mundo com problema, não repõe vaga, fica sucateando o ensino com, por exemplo, abertura de editais para professores doutores que ganham R$1.000, né, para dar 12 horas de aula. Isso é importante, isso faz parte da carreira. Olha, vamos combinar que na necessidade a gente pega, né, um pouco mais de experiência, de idade, mas você oferecer R$1.000 para um professor doutor dar 12 horas de aula é complicado, né? Isso é uma coisa, no sentido geral. Quando a gente fala um pouco mais especificamente do nosso campo, do campo de públicas, a gente tem um segundo problema. Um segundo problema, que eu converso bastante com o Fernando Coelho sobre isso, que é um tema que normalmente a gente fala muito, né, ou se fala muito, quando fala em concursos públicos, que é a nomenclatura do campo, que o concurso público não prevê GPP, que precisa do registro lá nacional, o CRA, acho que é Conselho Regional de Administração, tem CRA, não tem, Conselho Federal, blá, 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 mas pouca gente discute isso na academia, no campo acadêmico. Porque eu, por exemplo, graduado em GPP, por muitas vezes fui impedido de prestar concurso público para docente, porque esse concurso público para docente exigia, no edital, por exemplo, graduação em ciências sociais, mestrado e doutorado em qualquer área das ciências sociais. Bom, eu fiz mestrado e doutorado em ciência política, então eu estou dentro, mas eu não fiz graduação em ciências sociais, então eu estou fora. Da mesma forma, eu via concursos, né? Teve um recente, uma instituição aí, tudo mais, que exigia graduação no campo de públicas, mestrado, doutorado no campo de públicas. E ciência política não está no campo de públicas exatamente. Então não tem a nomenclatura da administração pública, gestão social, gestão de políticas públicas. Então eu não pude prestar de imediato. Presta, entra com recurso, faz isso. Olha quanto afastamento. Depois, né, nessa segunda rodada dos cursos de políticas públicas e do campo de públicas, depois do boom da graduação e o surgimento dos cursos de pós-graduação, e com a atuação, né, dos alunos da FENECAP, do ENECAP, da ANEPCP, de todas as instituições que a gente foi criando ao longo do tempo, existe uma pressão pelo reconhecimento, por incluir essas nomenclaturas em todos os concursos. Mas, eventualmente, tem concursos que tiram, que não consideram. E aí fica aquela coisa. E aí, presto se eu passar, entro com recurso, presto se não puder. Essa instabilidade, essa questão é muito debatida, principalmente no primeiro setor, né? Ou no segundo setor, sei lá, em alguns setores aí em que existe um concurso público para Petrobras, para instituições públicas que tem o edital escrito e específico e não consideram GPP. Mas esse é um tema que está presente e limita a nossa atuação como docente, como candidato a concursos públicos docente, que aparece muito pouco no nosso debate. Claro,
Se até o próprio debate da docência parece muito pouco, quem dirá os problemas específicos sobre esses concursos? A gente tem pessoas trabalhando sobre isso, né? Tentando resolver esses problemas e orientar. Mas é um debate. Muito bom, Felipe. Obrigado mais uma vez. Mariana, quer acrescentar alguma coisa ou posso seguir? Não, pode seguir, Felipe. Tá por dentro bem melhor. Essa questão, mas eu fiquei bem pensando bastante essa questão do concurso mesmo, de como que ainda a gente precisa ter esse reconhecimento dentro dos concursos. Enfim, valeu para minha reflexão Sim. também. Deixa eu aproveitar e só falar mais Pode esse falar. tema. E também tem uma coisa importante, até para Mariana, se for prestar um doutorado, e até o pessoal que está seguindo, é que é um debate meio específico, a gente não conversa muito sobre isso. A Mariana falou, não sei onde publicar, onde não sei o que, papapá. Esse universo acadêmico, ele está muito pautado em coisas como área da CAPES, né? Em qual área você está? Então, por exemplo, quando os meus alunos agora, estamos no processo de mestrado, né? Eu tenho vários alunos lá na Unesp que estão prestando mestrado. E aí, Brasil, eu vou para onde? Tento prestar mestrado em GPP na IACH ou tento prestar mestrado em ciência política na UFSCar? Primeira coisa que eu falo para eles é o seguinte: pensa que você é um graduado em administração pública na Unesp. Se você fizer mestrado em ciência política, você muda de área. Não importa que você estudou a vida inteira comigo e com a Capela políticas públicas. Você é administrador público e vai fazer mestrado na ciência política. Você mudou de área. Foi o que eu fiz. Se você faz mestrado em GPP na EACH, a vinculação do programa é em administração pública. Então, eu já vi muita coisa isso acontecendo. Eu falei do nosso colega do Weber, por exemplo. Ele fez isso. Ele fez graduação em GPP, mestrado na GV, em administração, e doutorado na ciência política. Eu também tive esse meio do caminho aí, comecei lá no GPP, fiz mestrado e doutorado. Isso só complica a nossa vida. Só que ninguém fala isso pra gente antes. Porque, eventualmente, os concursos públicos são o que a gente chama de verticalizado. Eles querem graduação nas ciências sociais, mestrado em qualquer área das ciências sociais e doutorado nas ciências sociais. Só por ser graduado em GPP, eu já não sou graduado nas ciências sociais. Então, é preciso tomar cuidado na hora de escolher onde fazer a pós-graduação. Tanto no mestrado quanto no doutorado. Quanto aquela multidisciplinaridade gostosa que a gente fala, da EACH, de RP e do ciclo básico, eu sou muito a favor. Eu amo isso e sou muito grato a tudo isso. Mas cuidado, porque o mundo lá fora, sobretudo o mundo acadêmico verticalizado, não considera tão bem essas questões. A mesma coisa quando a gente fala sobre produção acadêmica. Se vocês tiverem a oportunidade, conversem com os professores de vocês do curso de GPP, que tem um mestrado em GPP. E o mestrado em GPP está na área da administração, na área da CAPES, da administração e administração pública. Tudo que a gente produz na ciência política não vale para contabilizar o seu Lattes, porque não está na área da administração. Então, existe aí um mundo complexo, existe um monte de coisa que a gente precisa entender, né, na área acadêmica, que normalmente a gente não debate, não tem espaço para isso. A gente vai aprendendo sozinho, né? Um processo que é muito individual, muitas coisas, Tropeçando e tomando rasteira e né? Tomando muita rasteira, errando bastante. Muito bom. Parabéns a todos. Falta ainda uns 12 minutinhos para acabar a live, uns 10 minutinhos. Acho que a gente já pode ir caminhando para o final dela, já que tem mais perguntas aqui. Felipe, Mariana, se vocês quiserem dar suas considerações finais, fiquem à vontade.
Pode ser. Bom, só para finalizar, eu agradeço mais uma vez o convite, Vinícius, obrigado a toda a organização do Centro Acadêmico. Vocês que estão ouvindo possivelmente não sabem, mas é um processo anterior também, do convite, né, de acionar a gente, de deixar a gente ciente do que tem que falar, de como falar, de quanto tempo, de organizar tudo isso. Então, os parabéns são mais para a gestão, para a organização, para vocês que fazem disso possível. A nós, convidados, cabe só conversar um pouquinho sobre a nossa trajetória, o que a gente faz, o que a gente não faz, os nossos anseios, e de alguma forma tentar passar para vocês o que a nossa experiência ensinou para a gente. Mais do que ficar vendendo as minhas publicações e falando para vocês irem no meu Lattes e me citarem, eu acho que a ideia principal disso daqui é contar para vocês o que ninguém contou para mim na minha época. Então, eu acho que isso é o mais importante. Né? É contar para vocês coisas que eu não consegui viver, ninguém me contou enquanto eu era graduando e estava na EASH, e que eu precisaria contar para vocês tomarem as decisões corretas. No mais, eu fico à disposição, depois eu deixo meu e-mail, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, alguma sugestão ou coisas do gênero, fiquem à vontade. Eu agradeço mais uma vez pela audiência até essa hora, pelos comentários, pelos parabéns, por todas as coisas que estão acontecendo aí no chatzinho. Fico muito contente de poder voltar a EASH. Semana que vem eu volto mais uma vez, que eu estou dando aula agora como professor visitante no mestrado em GPP, né, convite das professoras, das coordenadoras do curso. Estou dando aula de metodologia para o mestrado. Então, se eventualmente alguém quiser aparecer online, eu acho que o link é aberto. E fico à disposição. Mariana, muito bom te conhecer e ouvir a sua história, a sua trajetória. Vinícius, no primeiro ano, já aí no centro acadêmico, já metendo as caras, faça isso, aproveitem a universidade pública. Isso é um universo que, por mais que vocês fiquem 24 horas por dia na IASH, na USP, não dá para aproveitar tudo. Mas escolham aproveitar tudo que dá, porque tem muita coisa aí. Esqueçam os preconceitos, esqueçam os estereótipos e aproveitem esse curso maravilhoso que todo mundo vai passar pelo mesmo ciclo, que é o deslumbramento. Tô de saco cheio desse curso, não sei o que eu faço, depois vem um momento de nostalgia e todo mundo ama a GPP e sai sempre feliz e contente de ver os pares e ver o pessoal novo chegando. Então, bola para frente e aproveitem que o curso é muito bom. Obrigado, gente. Bom, também primeiro agradecer, além de agradecer o convite, Tainá, Vinícius, a Isa Shizato também, além de agradecer o convite, parabenizar bastante também vocês pela organização, que foi impecável. Toda essa aqui, o Felipe falou também, mas foi uma organização de antecedência, vocês foram extremamente organizados, então, parabéns. A gente sabe que não é fácil organizar eventos assim, ainda mais uma pandemia à distância. Então, primeiro, parabéns pela organização e obrigada pelo convite. Foi muito especial estar aqui, foi muito especial estar aqui com vocês, conhecer o Felipe também, escutar um pouquinho sobre ele. Ver essa nova, o Felipe falou que se sente também numa nova geração, eu acho que eu também me sinto quando eu olho. Então, ver essa nova geração de como está, né, de como vocês estão participando e estão se envolvendo também com o centro acadêmico, continuem assim, acho que é bem isso que o Felipe falou. As pecinhas, elas vão como eu falei, né, a minha dificuldade em encaixando as pecinhas no começo da graduação, ela foi ficando natural, eu fui encaixando tudo naturalmente, então deixem que as coisas vão se encaixando, as pecinhas vão se encaixando, o processo é muito parecido para todo mundo, a gente está aqui para o que vocês precisarem conversar, e depois todo o processo da graduação, qualquer dúvida que vocês tiverem também, estou super à disposição. E foi especial voltar para a EASH de alguma maneira, né, voltar mesmo que por aqui, retomar, fazer esse percurso que eu falei no começo, de anotar alguns pontos aqui que eu não queria esquecer de falar, mas para isso eu tive que fazer toda uma retomada
dos últimos 12, 13 anos aí da minha vida. Então foi muito especial estar aqui com vocês e lembrar o quanto que a IASH contribuiu para tudo onde eu estou agora, a GPP, o que eu sou agora. Então aproveitem muito e qualquer coisa a gente está super à disposição. É muito importante ter isso mesmo, foi o que o Felipe falou. A gente está contando agora coisas que ninguém, né, eu não tive a oportunidade como eu falei, eu não tive muitas referências para academia, para ir para academia. Então, eu acho que vocês terem essa oportunidade da gente estar aqui contando isso para vocês também. Aproveitem e usem o que vocês puderem dentro da trajetória e do contexto de cada um de vocês. Tá bom? É isso. Obrigada, gente. Bom, gente, eu que agradeço vocês dois, em nome do CAS, por terem estado aqui conosco, dividindo suas experiências. Agradeço também a todos que estão nos vendo, que vieram, contribuíram para fazer essa live. Também agradeço o CAS pela oportunidade de estar aqui. Como vocês disse, eu sou o primeiro ano, então é um desafio também para mim. E eu também fecho esse evento, né? O evento está terminando hoje. Nós tivemos 3 lives e mais essa, foram sensacionais. Nós, do CAS, esperamos que essa live tenha contribuído com toda a comunidade de GPP, possa ter tirado várias dúvidas e dado uma luz aí nos graduandos, né? E é uma política do CAS, sim, de a gente estreitar mais os laços com os egressos, então é muito bom que vocês estejam à disposição nossa. Então, agradeço todo mundo, agradeço todos que tiveram. Lembro que as lives vão ficar gravadas, estão na página do Facebook aqui do CAS, lá no YouTube. Também o CAS está presente no Instagram e no Twitter. Se você não segue o CAS, vai lá, dá um like, siga a gente, fique por dentro de tudo que a gente está fazendo, que está sendo uma gestão muito bacana. Então, muito obrigado mais uma vez, Mariana e Felipe, pela oportunidade. E uma boa noite para todos. Muito obrigado. Vou fechar a live.